Olá! No Diário Social Informativo de hoje, iremos abordar o princípio da matricialidade sociofamiliar. O Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, dispõe entre seus eixos estruturantes do princípio da matricialidade sociofamiliar. Você compreende o que esse princípio preconiza? De acordo com Couto, o princípio da matricialidade sociofamiliar baseia-se na ideia de se reconhecer que o indivíduo está inserido em um contexto no qual o grupo familiar é elemento significativo para determinar as condições dos sujeitos, bem como garantir a sua proteção e sua autonomia. Além disso, a matricialidade sociofamiliar diz respeito a reconhecer a família como núcleo social fundamental para a efetividade de todas as ações socioassistenciais e, portanto, como local privilegiado das intervenções. Dada a importância dessa prerrogativa para a garantia e qualificação do atendimento das crianças e dos adolescentes, faz-se necessário perpassarmos pela temática familiar, buscando evidenciar três aspectos fundamentais: como a família se configura na sociedade contemporânea, qual é o seu papel na proteção da infância e da adolescência e como ela se relaciona com a assistência social. Diversas áreas do saber e os mais distintos estudiosos se debruçam sobre a temática da família, buscando elucidar o seu conceito e o seu movimento. Segundo Simões, a família é a instância social básica na qual se dá o acolhimento, o convívio e a transmissão de valores e condutas pessoais. É nesse espaço que se desenvolve o sentimento de pertencimento, de identidade social e de onde se obtém o sustento. Já a Política Nacional de Assistência Social traz em seu conteúdo uma outra forma de compreender a família, definindo-a como o conjunto de pessoas que se acham unidas por laços consanguíneos, afetivos ou de solidariedade. Além disso, a PNAS concebe a família como entidade mediadora das relações entre sujeitos e coletividade, espaço de proteção e de socialização primária e de provedora de cuidados aos seus membros. Em consonância com o conteúdo da Política Nacional de Assistência Social, é importante ir um pouco mais além dos conceitos e entender que não existe um modelo único de família. A família, ela deve ser compreendida como uma construção social que está sujeita ao transcurso da história. Seu formato, características, feições, sua dinâmica, entre outros pontos, são vinculadas às transformações societárias, ao movimento não linear da sociedade. Sendo assim, na contemporaneidade, existe uma multiplicidade e heterogeneidade de arranjos familiares. No âmbito do SUAS, é comum depararmos com famílias nucleares, transgeracionais, unipessoais, monoparentais, anaparentais, entre outros. Portanto, há a necessidade do profissional da rede socioassistencial rever seus preconceitos e padrões demasiadamente conservadores para reconhecer a existência da diversidade familiar, para que a sua intervenção seja pautada nessa realidade dinâmica e heterogênea. A seguir, eu vou fazer aqui com vocês a leitura e a análise de um caso concreto que nos levará a refletir sobre a necessidade do profissional rever seus conceitos pessoais e culturais acerca da família. Estudo de caso.
Ana Maria é profissional da rede socioassistencial, mais precisamente do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS. A partir do Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida e de prestação de serviço à comunidade, recebeu a demanda de acompanhar Vitor, um adolescente de 15 anos, que estava em situação de reincidência de ato infracional. Vitor reside com a mãe, Cristina, e 2 irmãos, Lívia, que tem 3 anos, e Arthur, de 11 anos. Trata-se de uma família monoparental, na qual Cristina é a única responsável pelas crianças e pelo adolescente, inclusive financeiramente, pois os pais de Lívia, de Arthur e de Vitor não exercem a paternidade. A família conta com o apoio dos avós e dos tios maternos. E a família também é acompanhada pelo Serviço de Proteção, Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos na mesma unidade. Em um dos encontros individuais com a Cristina, Ana Maria, a profissional, orientou que a mesma pedisse demissão do emprego, a fim de conviver mais com a adolescente, de forma que, nas palavras da profissional, impedisse Vitor de andar com mais companhias. Cristina alegou não ser possível, claro, visto que é através do seu emprego que advém a única fonte de renda da família. No entanto, Ana Maria, profissional, insistia nessas orientações. Conforme ela disse, o papel paterno é o responsável por colocar a comida na mesa. Confiando na orientação da profissional, Cristina pediu demissão, acreditando que isso seria o melhor para a sua família. A partir daí, a família entrou em um profundo contexto de vulnerabilidade socioeconômica. A ausência de renda impôs diversas dificuldades de autonomia e sobrevivência a Cristina, e os filhos e a família. E ela passou a contar exclusivamente com a ajuda de parentes e com benefícios socioassistenciais de transferências de renda. A demissão de Cristina em nada colaborou com o quadro de Vitor, pois o adolescente novamente passou a fazer uso de drogas ilícitas e estava sempre agressivo, cometendo violência tanto contra a mãe como também contra os irmãos. Então, diante desse caso apresentado, podemos perceber como que a visão idealizadora de família da profissional conduziu a uma intervenção equivocada, por não compreender o contexto da família e provocar culpa na mãe. É a culpabilização da família, nesse caso, culpando a mãe que já estava sobrecarregada com o trabalho e os cuidados familiares, sem possibilidade de divisão de responsabilidade com o genitor dos filhos, causando prejuízo aos usuários. Ana Maria estava tão focada no modelo familiar nuclear que não propôs uma intervenção condizente com a realidade da família que ela atendia e acompanhava. A profissional, ela poderia propor, por exemplo, a inclusão do adolescente no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da proteção social básica, para que ele pudesse realizar atividades com outros adolescentes e desenvolver habilidades, fortalecer os vínculos sociais, entre outros pontos. Também poderia encaminhá-lo para o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil para o atendimento quanto ao uso prejudicial de drogas, dialogar com a rede educacional e incluí-lo na escola, outras estratégias como socioaprendizagem e outros programas de qualificação e desenvolvimento de habilidades técnicas e socioemocionais necessárias para o mundo do trabalho para uma inclusão futura, além de orientações para o acesso à justiça, para que a mãe pudesse solicitar pensão alimentícia ao genitor das crianças e do adolescente, entre outros.
Então, como podemos avaliar, muitas foram as possibilidades ignoradas pela profissional. O foco foi em mudar a família e enquadrá-la no ideal que não corresponde à realidade da maior parte das famílias brasileiras e que, no contexto atual, representa reforço na desigualdade na distribuição do trabalho doméstico entre homens e mulheres. Retomando a questão da diversidade familiar, embora comumente a família seja caracterizada como um ambiente de relações harmônicas, tendo como principal característica a afetividade, ela também se configura como um espaço marcado por conflitos de toda a ordem, inclusive pela violência. Tanto que dados do Disque 100 indicam que no âmbito familiar, que é onde estão os principais autores e autoras da violação de direitos da criança e do adolescente. Então, nesse sentido, percebemos que a família ela é idealizada como uma unidade de proteção e amor das crianças e dos adolescentes. Porém, quando isso não ocorre, ela é classificada como disfuncional e responsabilizada por suas vulnerabilidades e equivocadamente também consideradas como famílias desestruturadas. Então, isso nos leva a refletir sobre o espaço familiar, não a partir de uma ótica culpabilizante, que responsabiliza os indivíduos e o grupo familiar por suas condições, mas sim compreendendo que, nos últimos séculos, as famílias passaram por inúmeras transformações, que muitas das vezes as fragilizam, fazendo com que seu papel protetivo não seja alcançado. As mudanças ocorridas na sociedade, tanto no âmbito econômico quanto no cultural, promoveram alterações radicais nos grupos familiares. Algumas delas tornaram as famílias mais vulneráveis, inserindo a ideia de que a família também precisa ser cuidada e protegida para que possa promover o cuidado e a proteção de seus membros. É a partir desse processo de vulnerabilização que o Estado torna a família merecedora de sua proteção, por meio da assistência social. O Estado, ele se propõe a atender, através da política de assistência, as necessidades dos indivíduos e das famílias, a fim de garantir que ela tenha condições para proteger, cuidar e incluir os seus membros. Gostou desse conteúdo? Então curta esse vídeo e deixe seu comentário sobre suas dúvidas e dificuldades na prática profissional.